Olá, senhoras, olá, senhores. Vamos dar mais uma adiantada aí no nosso programa? Então vamos trabalhar a pilha. Bom, você sabe que na prática existem duas formas de energia elétrica. Você trabalhou isso o tempo todo. A energia chamada de corrente alternada e a corrente contínua. Aliás, o grande problema, né, desde o início aí, que as pessoas brigavam muito, qual que seria melhor. A diferença é simples. Enquanto que na energia elétrica de corrente alternada, você vai pegar, represar água, criar um tubo que gira as pás de uma hélice, com um cilindro imantado e um fio em volta. Ou você pode aquecer essa água numa termoelétrica por combustão usando carvão, ou pode aquecer essa água numa termoelétrica por radiação, por radioatividade, como Angra, por exemplo, usando a radioatividade para aquecer a água, ou você pode ter várias, pegar a energia eólica, girar a lente, mas sempre o mesmo princípio. Vai girar um cilindro, que é um ímã, com fio em volta. Isso faz com que o polo mude várias vezes ali na unidade de tempo, de positivo para negativo, corrente alternada. A corrente contínua é aquela que tem os polos fixos e ela é a corrente elétrica química. Ela é produzida por uma reação química. Então, a primeira coisa que você precisa compreender aqui é o seguinte. Vamos lá comigo? Observe que dentro da eletroquímica nós temos dois processos. Nós temos a pilha, ó, e nós temos a eletrólise, que nós já falamos anteriormente. Os dois processos são inversos, mas ambos são baseados no mesmo fato, nas reações de transferência de elétrons, chamadas de óxido-redução ou redox. Sempre vai ter a energia criada por transferência de elétrons de um metal para outro. Observe que a pilha, a primeira coisa, você vai ter uma reação espontânea, ou seja, onde eu vou utilizar uma reação química para produzir corrente contínua, corrente de polo fixo. Tranquilo? Mas ambas são óxido-redução. Na eletrólise, por outro lado, vai ser o contrário. A reação é não espontânea. E eu vou utilizar a corrente contínua de uma pilha ou de uma bateria para produzir uma reação química, como você viu comigo em exercícios anteriores. Então, tenha sempre em mente isso. Ambos, pilha e eletrólise, são processos de troca de elétrons, óxido-redução. Observe que a diferença de potencial da pilha, você vai ver, vai ser sempre maior que zero. E a diferença de potencial da eletrólise vai ser sempre menor que zero. Exatamente por isso. Agora, como é que nós vamos trabalhar isso aí melhor? Nós vamos fazer o seguinte, eu escolhi um exercício de uma pilha, eu vou construir uma pilha para nós, tá? Uma pilha chamada pilha de Daniel, a pilha básica, né? Não sei se vocês sabem, mas tem esse nome de pilha exatamente por isso. Porque a primeira tentativa, pegava-se moedas de cobre e de zinco, polia, passava ali uma solução de ou vinagre ácido, ou limão, para dar uma polida, ia botando em cima, a hora que botava a mão sentia um choquezinho, então uma pilha de moedas, é o que diz a lenda, né? Mas a pilha de Daniel é uma pilha mais elaborada. Eu fiz um modelo aqui, nós vamos segui-lo. Então, na pilha de Daniel, nós vamos pegar 2 frascos. Em alguns exercícios aparece um frasco só, separado ao meio por um filtro. Eu prefiro fazer assim para você enxergar melhor. Então, nós temos 2 frascos. 2 cubas eletrolíticas, podem ser 2 aquáriozinhos, 2 beckers. Dentro, nós vamos colocar uma solução de um sal, um sulfato do metal que nós vamos colocar dentro da solução. Como, Dimas? Assim, eu vou te mostrar, fica mais fácil. Ó. Vamos pegar, por exemplo, e colocar aqui ó, um pedaço de zinco agora. Ó. Uma placa de zinco. Zinco metálico. Quando eu falo zinco metálico é porque não está ionizado, zinco zero, do metal zinco. Tá. Do outro lado, nós vamos colocar uma placa, agora, ó, de outro metal, ó, de cobre zero, cobre metálico. Tá. Agora, o que nós vamos fazer aqui dentro? Nós vamos colocar
um sal, ó, dentro, a solução aqui, ó, do zinco, sulfato de zinco, ó, ZnSO4. Esse sulfato de zinco ali dentro, como está em solução aquosa, você vai ter a dissociação em Zn mais 2, cátion zinco mais 2, mais o SO4 menos 2. Desse lado, nós vamos colocar também um sulfato do cobre, Cu, ó, Cu, SO4 sulfato de cobre 2, que também vai estar dissociado, ó, em Cu mais 2, mais, espera, deixa eu dar só uma apagadinha aqui, ó. Vamos lá, para ficar melhor, né? Então, que vai dar Cu mais 2, mais SO4 menos 2. Então, o que eu tenho aqui dentro, ó, é isto, e o que eu tenho aqui, ó, é isto. Não existe mais o sal. Eles estão dissociados. Tranquilo? Vamos para frente? Vamos. Próxima etapa. Nós vamos fazer agora assim. Nós vamos conectar, ó, essas duas barras do metal, cobre e o zinco, e botar um voltímetro aqui no meio, um milivoltímetro. Se chama circuito externo. E para que a nossa pilha funcione direito, nós vamos colocar aqui um tubo de ensaio dobrado, ó, ou aqui às vezes é uma pipeta, é melhor. Coloca uma pipeta, ó, com um sal que permita que ocorra a troca de cargas por dentro. Isso é o que nós chamamos de ponte salina. Ó. Conectando, ela é fundamental para que a pilha não descarregue muito rápido. Tá? O que vai estar acontecendo? A parte mais importante vem agora. Quando você constrói a pilha, ele vai te dar sempre, observa isso, as duas equações que estão acontecendo. Por exemplo, nesse caso que vai aparecer, ele vai colocar para você assim, ó, cuidado agora, que Zn, ó, é mais 2, Zn mais 2, mais 2 elétrons, ó, dando como produto Zn0, mostrando o zinco recebendo os 2 elétrons. E vai colocar também do cobre, que vai ser Cu mais 2, mais 2 elétrons, dando Cu0. Na frente, ele vai colocar o valor importante para você resolver tudo, que a gente chama de E0, que é o famoso potencial padrão. Esse potencial, o valor numérico dele, em volts, vai te indicar a tendência da reação acontecer no sentido que ela está escrita. Você não precisa decorar, ele vai te dar, ninguém decora. Então, na primeira, no zinco, ele vai dizer para você que o E0 é menos 0,76 volts. E na segunda, na do cobre, ele vai dizer para você que o E0 é mais 0,34 volts. Para que serve o E0? É a coisa mais importante, é isso. Você vê que as duas seções estão acontecendo no sentido da redução. Ó, o cobre aqui é mais 2, ó. Ele está passando para cobre 0, reduziu. Veja bem. O zinco aqui é mais 2, ó. Ele está passando para zinco 0. Reduziu, não pode. Uma das duas, preste muita atenção agora, vai acontecer no sentido, a outra não. Como é que eu sei? Fácil, só guarda isso. A reação que acontece é aquela que tem uma hora E0. É essa aqui, ó. Essa acontece como ela está escrita. A outra vai ter que ser invertida. Então, eu sei que a reação que vai acontecer vai ser essa daqui, ó. Ela vai ser invertida. Perceba. Como é que agora nós vamos botar tudo isso para funcionar? Vamos dar uma apagadinha aqui. Eu vou precisar de uma borrachinha para sobrar um espaço para a gente, ó. Então, vamos lá, apagamos um pouco, nós já vimos o que tem ali dentro. Você já sabe que ali dentro que nós temos, ó, aqui eu vou ter o zinco mais 2, e aqui eu vou ter o cobre mais 2, dos sais que nós vimos. Tá, vamos dar mais uma apagadinha para a gente ganhar mais espaço. Vamos lá,
Ok? Muito bom. Então, agora trabalhando. Observe que a reação que vai acontecer é esta. Então, eu sei que o cobre mais 2 recebe 2 elétrons. Mas a reação de cima, ela vai acontecer no sentido contrário. Ou seja, a reação de cima, ela vai acontecer assim, ó. Zn, 0, dando como produto Zn mais 2, mais 2 elétrons. Se você inverteu, você inverte também o E0. Vai passar para mais 0,76 volts. Então, vamos lá trabalhando agora. O próximo passo, você sabe, quando for 0, como aqui o zinco, ó, ele está na placa, porque íon não pode estar na placa. Quando for, como o cobre aqui, ó, ele vai estar na solução. Então, se está na forma de íon, está na solução. Esse cobre vai estar na placa. Ó. O que você está vendo que está acontecendo nessa equação aqui? Ó? Os cátions Cu mais 2, ó, que estão na solução, eles vão migrar para a placa. Veja que na outra, nessa daqui, ele está te dizendo, ó, aqui, que o zinco 0 dessa placa, ó, está perdendo elétrons e indo para a solução. De novo. Se é íon, está na solução. Se a carga é 0, metálico, está na placa. Então, veja, essa equação está te dizendo isso, ó, que o zinco da placa está perdendo elétrons, esses elétrons agora vão para o circuito externo, ó, não precisa botar número, esses elétrons agora vão para outra placa. Veja, o zinco passou de zinco 0 para mais 2, isso quer dizer que a placa vai ficar corroída. Essa placa começa agora a ficar assim, ó, olha aqui, ela vai diminuir de tamanho. A placa que era grande no início, ela começou a corroer. Porque o zinco dessa placa aqui está se transformando em Zn mais 2, ó, que veio para a solução. Como já tinha Zn mais 2 aqui, a concentração aumenta. E esses elétrons agora, ó, migram pelo circuito externo, saem da placa de zinco que está corroída e migram pelo circuito externo. Quando esses elétrons chegam nessa placa daqui, ó, eles atraem agora os cátions cobre, é o que você está lendo, ó. O cátion cobre, aqui, ó, que estava na solução, o cátion cobre mais 2, recebe os 2 elétrons e se transforma em cobre 0. Percebeu? Isso faz com que essa placa vá aumentando de tamanho. Bom, final, para você conseguir calcular. Como é que eu calculo a DDP? A DDP você vai calcular no início. Pega as equações, as duas no mesmo sentido, como está aqui, ó, e faz só isso, ó. Potencial do maior menos o potencial do menor. É só isso que você vai fazer. Então, potencial do maior, mais 0,34 volts. Menos o potencial do menor, que era menos, então fica mais. Ó, menos, mais 0,76. Observe que com isso, você vai ter uma DDP dessa pilha igual a 1,1 volt. Tá. O que está acontecendo? Onde é o cátion, onde é o ânion? Bom, nós vamos precisar de mais espaço. Então, vamos pegar a nossa borrachinha e vamos apagar aqui, ó. Tranquilo. Tá. Veja comigo. Você vai guardar a seguinte frase, ó. Cral. Cátodo reduz, ânodo oxida. Lembra que senão você vai elevar Cral. Então, onde que está acontecendo a equação de redução? A redução é essa, ó. O cobre mais 2 passou para cobre 0, ó, reduziu. Então, essa redução se mantém. Então, o cátodo reduz. Então, onde que está acontecendo? Ela está acontecendo aqui, ó, olha a redução, de mais 2 para 0. Então, aqui é o polo catódico. Tá. Muito bem. E você vê que aqui é o polo positivo, ó. Na pilha, o polo catódico é o positivo. Agora, observe que o ânodo, o polo anódico, é onde tem a oxidação. Então, é essa daqui, ó. Está indo de 0 para mais 2 do zinco, ó. Então, aqui é o polo anódico ou anodo, como se diz, né? Muito bem. Portanto, esse é o polo
negativo que você tem aqui. Feito isso, você consegue resolver qualquer um dos problemas que aparecerem aí pela frente. É o que nós vamos tentar fazer na sequência. Então, agora, depois que você viu tudo, vamos ver como é que ele bolou o problema para a gente. Veja, ele diz assim, ó. Olha lá, a mesma pilha. Considere uma célula galvânica, considere uma célula galvânica formada por semicela padrão de cobre e zinco, cujos potenciais são os seguintes. Qual dos dois que você vai manter? Tu vai manter o maior. Ó, então essa é a reação que está acontecendo de verdade. Essa aqui você vai invertê-la. Você já sabe que essa reação será o contrário. Mas antes de mais nada, quando as duas no mesmo sentido, calcula a DDP. Qual que é a DDP dessa pilha? A DDP é igual potencial do maior mais 0,34 menos o potencial do menor, que vai ficar mais, porque é menos menos, ó. 0,76 volts. Tranquilo, ó. Muito bom. Então aí você já excluiu o potencial padrão da célula é 0,42, a B é falsa. Você já sabe que ela é falsa. Tá. Segunda coisa, os elétrons fluirão no sentido do eletrodo de cobre para o eletrodo de zinco. Como você viu no exemplo anterior, é só você voltar, é o contrário. Os elétrons estão fluindo do eletrodo de zinco para o de cobre. É só você voltar no desenho que nós fizemos, então ela também é falsa. Ó. Quando o equilíbrio for atingido, não haverá diferença de potencial entre os eletrodos. Deixa no stand-by. Os íons zinco são reduzidos a zinco metálico. Observe que, na verdade, a equação que está acontecendo, quem está sendo reduzido é o cobre, ó. Está indo de mais 2 para 0. A equação do zinco ela tem que ser feita ao contrário, como você viu, ó. Então vai ficar zinco, 0, dando zinco mais 2 elétrons, ó. Veja que o zinco está sendo oxidado. Ele diz, os íons zinco são reduzidos, são oxidados. Ela é falsa. Tá. O eletrodo de cobre é o cátodo. Bom, CRAL. Olha aí. CRAL. Cátodo é onde tem redução. Olha que o eletrodo de cobre, cobre mais 2, passa para cobre 0. De mais 2 para 0, reduziu. Tu lembra como é que a gente calculava? Era só fazer, ó. Redução. Recebe elétrons e diminui o número de oxidação. Então, veja, o eletrodo de cobre é o cátodo. Bom, o cobre sofre redução. Passou de mais 2, ó, para 0. Aqui, ó. Reduziu. Se ele reduziu, CRAL, cátodo, ou cátodo, né? Reduz. Eletrodo de cobre é o cátodo. Ele é o cátodo porque ocorre redução. Marcamos a alternativa letra E. Tranquilo? Tá, muito bem. Então, meninos, na sequência, a gente volta complementando o assunto, pilha, você viu que é bastante interessante, né? Espero que tenham acompanhado bem. Beijo grande, fiquem com Deus e namastê.